Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Na aula de hoje, vou aumentar um pouquinho o som. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre VWAP, tá? Vou falar sobre VWAP porque acredito que tem muita gente que utiliza VWAP. Deixa eu subir um pouquinho mais essa câmera. Aí. Acredito que tem muita gente que utiliza VWAP sem saber exatamente como é que funciona, como é que o cálculo da própria média funciona aqui. VWAP, pessoal, não deixa de ser uma média, tá? Isso aqui é uma média ponderada, é uma média que ela representa o preço médio ponderado por volume. Exatamente o que significa VWAP? Vamos subir a nossa telinha aqui. VWAP, pessoal, significa... Calma aí. Volume... Weighted Average Price. Alguma coisa assim, eu não lembro exatamente se é weighted ou weighted, alguma coisa assim, tá? Average Price, que em português quer dizer exatamente preço médio ponderado por volume, beleza? Então, quando você está olhando a VWAP, ela é uma média móvel, só que na verdade ela não utiliza o mesmo cálculo que uma média móvel utiliza, tá? Para a gente entender isso, a gente precisa entender primeiro como que o cálculo da média móvel é feito. Você sabe como é feito o cálculo de uma média móvel? Basicamente, o cálculo de uma média móvel, aritmética, né? Ou seja, simples, não é exponencial, que o cálculo já é bem mais complexo. Uma média móvel simples, ela pega a quantidade de período que você define, ou seja, vamos dizer uma média móvel de 20 períodos. Ela pega esses 20 períodos, vai somando esses valores, né, dos últimos 20 períodos, divide e chega-se a uma média desses mesmos 20 períodos, tá? Por isso que quando você vai utilizar uma média móvel, como por exemplo a de 20, ela vai mudar conforme o tempo gráfico que você está usando. Uma média móvel de 20 períodos no gráfico de 5 minutos vai ser diferente dessa mesma média móvel no gráfico de 60, beleza? E como é feito o cálculo da VWAP? Bom, se a média móvel ela calcula o preço dos últimos 20 períodos, e ela serve para suavizar, né, toda essa subida e descida, né, do preço, a média móvel dá uma suavizada, porque ela faz exatamente essa média dos períodos. Quando a gente está lidando com a VWAP, ela também faz um cálculo parecido, mas ela não leva em conta o preço, né? Na verdade, até leva em conta o preço, mas ela leva mais em conta o volume. Tá? Então, é um preço médio ponderado pelo volume. Então, ela quer saber, sim, o preço médio das negociações, mas ela pondera esse preço médio pelo volume que foi negociado. Felipe, não entendi nada. Então, deixa eu te explicar aqui, ó. Vamos ver como é que se calcula. Não vou, lógico, né? A gente não vai se estender muito na fórmula, mas basicamente como se calcula uma VWAP, tá? A VWAP ela é calculada dessa forma. Antes de te explicar como é calculada a VWAP, vamos entender como é que ela funciona. A VWAP ela pega valores, tá? Ou seja, vamos usar o dólar como exemplo. O dólar estava cotado, sei lá, a 5,250, tá? Esses 5,250 foram negociados 500 contratos, tá? E aí no 5,250 e meio foram negociados 550 contratos. No 5,251 foram negociados 100 contratos. E a gente pode levar isso aqui até onde você quiser. Mas basicamente o que a VWAP faz, tá? Como é o cálculo da VWAP? A gente pondera o volume, ou seja, a gente vai fazer 5,250 vezes 500, mais 5,250, opa, deixa eu abrir aqui, 5,250 e meio vezes 550, mais 5,251 vezes 100. E aí a gente vai dividir isso pelo preço médio, tá? Que nada mais é do que 5,250 mais 5,250 e meio mais 5,251, tá? Essa é a fórmula da VWAP. Então, basicamente, você consegue perceber que, à medida que o tempo vai passando, ele vai somando, ele vai fazendo um cálculo de volume e ele pondera isso pelo preço médio. Tá? Então, o que é a VWAP? Vamos olhar aqui, ó, preço médio ponderado por volume, tá? Nossa, ficou feio isso aqui, hein? Por volume, beleza? O que quer dizer isso aqui? Então, quer dizer que a gente tem o preço médio ponderado pelo volume, beleza? Basicamente, isso aqui é que é o cálculo da VWAP. Por que ela, não é que ela é mais importante, mas por que ela tem uma relevância diferente de uma média móvel?
Porque ela não está preocupada só com o preço. Ela está preocupada com, ok, eu estou vendo o preço, mas qual é a relevância desse preço em relação ao volume? Ou seja, quanto que foi negociado nessa faixa de preço? Né? Aonde que está a faixa de maior volume desse dia, quando a gente fala de uma VWAP diária? Lógico que a gente tem a semanal, a gente tem a mensal, mas hoje eu vou falar somente da diária, até porque a semanal e a mensal, o cálculo é basicamente o mesmo, tá? Então, vamos lá, olha só, agora vamos entender por que é importante. Deixa eu só tirar aqui que a gente está com a semanal e a mensal. Beleza. Então, por que esse cálculo ele é importante de você entender? Para você também entender a dinâmica de como é que é. Deixa eu acender essa luz aqui. Beleza. Para você entender a dinâmica de como que essa média, como essa VWAP é utilizada pelos institucionais, tá? Então, quando a gente tem, isso é importante vocês entenderem, tá? Quando um institucional, vou dar o exemplo do dólar, tá? Na verdade, vou dar o exemplo do índice que a gente está olhando aqui na tela. Quando um institucional, ele tem uma posição muito grande em ações, né? Ou, enfim, ele está com muita posição. Eu não vou nem especificar que tipo de operação que ele está fazendo, mas vamos dizer que ele precise fazer hedge no índice por algum motivo que seja, tá? Ou ele queira só especular. Na verdade, o que vai levar ele a comprar e vender índice, para o nosso exemplo aqui não importa muito, mas é só para você entender que isso é real, tá? Muitos institucionais compram e vendem índice em volume muito grande. Ou seja, de repente um fundo, ele recebe, lógico, né? Isso é ele que decide, mas ele faz um cálculo, faz uma conta, ele chega a uma conclusão de que no dia de hoje ele precisa comprar, sei lá, 25 mil contratos de índice futuro, tá? Vamos dizer que seja de mini índice futuro. Então ele chegou à conclusão, através da exposição, do cálculo que ele fez dentro com a sua equipe, ele chegou à conclusão de que ele precisa comprar 25 mil contratos de índice. Ele não pode clicar no botão comprar 25 mil, porque ele vai mover o preço, ele vai deslocar o preço, ele vai acabar pagando muito caro, né? Só pra gente dar um exemplo bem simples, bem tranquilo de vocês entenderem. Imagina que ele aperta o botão aqui, ó, comprar 25 mil. Se ele conseguisse comprar tudo aqui, os 25 mil contratos, tava lindo, tava ótimo, né? Mas na verdade ele vai consumir a fila. Felipe, eu não entendo, o que é isso, consumir a fila? Book de ofertas, tá? Aqui eu não vou conseguir abrir o book de ofertas, já são 9h20. Então não vai ter nada no book de ofertas. Mas se você já viu um book de ofertas alguma vez na sua vida, você sabe que ali tem um monte de ordem pendurada. E aí você vai somando essas ordens. Olha, tem 200 contratos aqui, no próximo nível de preço tem 100, no próximo tem 150, no próximo tem 500, enfim, você vai somando, tá? E você vai ter que somar até chegar a 25 mil. Então se ele aperta o botão comprar aqui, ele vai consumir essa fila toda. E aí o que acontece? Ele vai sendo executado cada vez mais caro. Ele está pagando cada vez mais caro. Então, em vez de comprar 25 mil aqui, se ele aperta esse dedão gordo aqui, ele vai comprar, sei lá, 1.000 aqui, aqui mais 1.000, aqui mais 1.000, aqui mais 2.000, aqui mais 5.000, aqui mais 5.000, aqui mais 1.000, aqui mais... Ele vai ser executado, o preço médio dele vai ficar terrível, vai ficar horrível. Então, ele não pode chegar, e ele precisa, tá? Não tem escolha. Hoje existe uma ordem dentro da firma, existe uma ordem dentro do fundo que ele precisa comprar 25 mil contratos de mini índice, tá? Beleza. Então como é que ele faz? Como é que o fundo ele entende que você, executor de ordem, você que trabalha na mesa de operações, você tem uma função, você não é analista, tá? Isso é bem dividido dentro de um fundo. Dentro de uma corretora, dentro de um banco, dentro de uma asset, enfim, isso é bem definido. Você vai ser, nesse caso que eu estou dizendo aqui, ou você vai ser quem faz a análise e decide quanto precisa comprar, ou você vai ser o executor da ordem. Quando você executa a ordem, você não precisa se preocupar em se você está comprando o ativo certo ou não, na hora certa ou não. Você só está obedecendo ordem. Agora, você tem a função de executar essa ordem da melhor forma possível. Então, sem entrar em muitos detalhes, mas existem algoritmos de alta frequência que se utilizam da VWAP. Para quê? Para fazer essa compra de forma ponderada ao longo do dia. Então, se você precisa comprar 25 mil contratos, o que você vai fazer, tá? Deixando a história bem curta aqui, você vai fazer essa compra quando o preço estiver perto da VWAP. Por quê? Porque a VWAP é o preço médio
dos maiores volumes de negociação. Então você sabe que ali naquela região você vai ter bastante liquidez. Você sabe que ali naquela região você vai ter outros players interessados também em, quem sabe, comprar. Você sabe que quando o preço se afastar muito dessa região, você vai estar pagando mais caro. Então se você quer comprar, teoricamente, o preço justo, tá? Porque não dá para fazer esse cálculo de preço justo baseado em VWAP. Mas teoricamente o preço justo é na VWAP, tá? Então é por isso que muita gente faz trade de VWAP. Embora eu acho que fazer o trade na VWAP seja muito mais negócio se você souber leitura de fluxo, tá? Se você não sabe a leitura de fluxo, faça diferente. Eu vou te explicar exatamente como eu faço hoje em dia, que eu opero basicamente só análise gráfica, tá? Embora eu tenha muita experiência em tape reading e leitura de fluxo, eu hoje me dedico muito mais à análise técnica, é o que eu ensino de forma primordial, né? Embora a gente tenha um curso de análise de fluxo, o meu foco todo é em análise técnica, gráfica. Mas eu vou te ensinar exatamente como eu faço no final do vídeo. Então, vamos lá. O que esse cara faz para ele executar essas ordens? Ele vai esperar o preço encostar na VWAP ou chegar próximo da região, tá? Isso aí é indiscutível. Já existem dezenas e dezenas de estudos que dizem exatamente isso, né? Quem já trabalhou dentro de uma asset vai te confirmar se você perguntar. Quem já trabalhou dentro de banco também vai te confirmar que eles utilizam sim a VWAP e é importante, né? Existem outras formas de você fazer isso. Tem a TWAP também, que é como se fosse a VWAP, mas balanceada pelo tempo. Enfim, aqui a gente vai focar na VWAP, tá? Então, o que eu quero que você entenda? A VWAP ela é importante, porém tem um detalhe que é crucial. Como a VWAP diária ela vai calculando o preço médio ponderado pelo volume daquele dia, a VWAP no começo do dia é totalmente irrelevante. Tá? Alguns anos atrás, ela era mais irrelevante ainda. Hoje em dia, o que acontece? Alguns anos atrás, ela era irrelevante por muitas horas. Ou seja, de 9 horas até meio-dia, mais ou menos, cara, relevância zero. Você nem precisava nem olhar a VWAP. Isso estou falando de 2017, 16, 18, mais ou menos. Hoje em dia, como a liquidez aumentou muito, eu diria que a primeira hora é inútil, tá? A primeira hora de VWAP é inútil. Pô, Felipe, mas por que inútil? Porque pensa comigo, ó, é uma questão só de raciocínio. Se essa é uma média que ela calcula o volume negociado, cara, de 9 às 10, de 9 às 11, foi negociado muito pouco naquele dia. Ah, Felipe, mas e os outros dias? Os outros dias não importam para uma VWAP diária, porque ela está levando em consideração as negociações daquele dia. Então, é claro que você vai ter alguns exemplos isolados, mas de forma geral, a VWAP vai funcionar muito melhor depois do meio-dia, depois das 11 horas. E não é porque é um horário específico, não. É só porque já deu bastante tempo de entrar em muitas informações, muitos dados, no cálculo da VWAP. Tá? Então, vamos olhar aqui esse exemplo. Esse é o dia de hoje, tá? Esse dia de hoje foi dia 1º. Tá? Então a gente teve exatamente o quê? A VWAP diária, nas primeiras horas do seu dia, ela não significou nada, né? O preço continuou trabalhando acima dela e quando foi testar, passou direto, né? E olha como ela não tem relevância, né? Na hora que ele subiu, o que aconteceu? O preço foi embora, direto também, uma recuperação em V, né? E aí, de repente, a gente começa a chegar mais tarde, né? Vai ficando mais tarde, e olha como o preço começa a ganhar relevância em cima da VWAP. A VWAP agora, ela demonstra ser um suporte importante. Por quê? Porque aqui já é quase 1h da tarde. Olha a quantidade de dados que foram inseridos na VWAP para ela poder trabalhar de uma forma mais inteligente. Então, como que eu opero? Agora que você já entendeu como é que funciona a VWAP, você já entendeu que as primeiras horas do dia não é muito interessante você operar. Como é que eu opero? Como é que eu faço para entender esse operacional de VWAP? Bom, se eu estou operando por fluxo, existem algumas variáveis que eu gosto de olhar. Por exemplo, existe muito front-running entre os investidores institucionais quando a gente fala de VWAP. O que é front-running? Se você não sabe, front-running é você inserir a sua ordem antes que uma ordem grande seja inserida no mercado. É você executar a sua ordem um pouquinho antes de uma ordem grande ser inserida, ser executada. Quando a gente fala o front-running aqui, não é no sentido criminoso, né? Porque front-running é crime.
mas é só uma questão de antecipação, os players vão se antecipar. E como que eles fazem isso? Eles percebem que, por exemplo, vamos olhar aqui para o gráfico, eles percebem que, por exemplo, agora que o preço começou a subir, as agressões de compra diminuíram drasticamente. E se você não sabe do que eu estou falando, não se preocupa, daqui a pouco a gente vai chegar na parte de análise técnica, gráfica. Eu estou falando um pouquinho sobre fluxo, só para quem opera fluxo entender qual é a dinâmica em cima da VWAP. Então, o que acontece? Eles percebem que as agressões de compra começam a se tornar menores, começam a perceber também que o book fica mais pesado na venda e o preço começa a recuar. Quando o preço atinge essa região ou começa a chegar muito próximo, o que fica muito visível no book, né? Nem sempre, mas na maioria das vezes fica bastante visível. Ordens e ordens sendo penduradas no book, ordens grandes sendo penduradas na compra. Isso quer dizer o seguinte, que tem alguém querendo ser agredido, às vezes é inclusive uma ordem iceberg, né? Você só vai ver o quanto esse cara está renovando o lote com o tempo, ou seja, aquele lote vai ser consumido, ele vai ser renovado, vai ser consumido, renovado, o mesmo player, a mesma corretora. Você começa a entender que existe um interesse de compra muito grande, as agressões na compra começam a aumentar, enfim, tem uma série, você também consegue perceber pelo preço médio que algumas corretoras estão dentro do mercado, né? Tem muita corretora que vai estar com o preço médio comprado próximo da região da VWAP, né? Nesse exemplo que a gente está dando aqui. E aí você começa a juntar todas essas informações dentro do seu operacional, tá? Enfim, só dei uma, como é que a gente fala? Só dei uma espanada, né? Dei uma espanadinha aqui só por cima do assunto. E agora falando sobre análise gráfica e técnica. Eu não gosto de ficar fazendo esse tipo de trade. Olha, tocou na VWAP e você compra, né? De cima para baixo. De baixo para cima tocou, você vende. A VWAP tem que estar apontada para cima para você comprar e para baixo para você vender. Cara, eu não gosto dessa abordagem, não acho que funciona assim. Então, como que eu faço? Eu observo distorções, ou seja, distanciamentos, tá? Então, se o preço se distanciou muito da VWAP diária, eu presto atenção para a venda. Então, quer dizer que você só vai vender basicamente quando estiver muito afastado, significa que eu já fiz uma compra, né? Ou então, se eu vou comprar agora, afastado assim, eu nem entro. Então, ou eu já fiz uma compra, ou então eu optaria por não entrar, por que não ficar ligado numa venda? Importante, não é porque o preço afastou que ele tem a obrigação de voltar, então não dá para ficar torcendo, você tem que entrar no seu trade por um gatilho técnico. Você vai observar qual distanciamento, está bem distante, distorceu. Na hora que aparecer uma bela venda nessa distorção, você entra mais confiante, porque você sabe que possivelmente esse preço tende a retrair para VWAP. Claro que vão ter dias atípicos onde a tendência está muito forte, onde o mercado está muito tá demandando uma urgência na compra ou na venda, enfim, o preço vai ignorar totalmente essa teoria por trás, tá? O preço vai totalmente cagar para a VWAP e vai sair puxando, ou então caindo, derrubando. Aí não vai ligar para essa parte técnica, mas na maioria das vezes, onde o mercado se comporta de uma forma até que natural, dentro das suas questões de volatilidade, né, dentro da sua imprevisibilidade, o mercado se comporta de uma forma natural. A VWAP ela é muito boa para você entender essas distorções. Então aqui a gente viu exatamente isso. Olha como o preço, depois de encontrar esse suporte, ele começa a puxar, se afasta bastante da VWAP diária e ele arma um topinho duplo, né? Olha aqui, um topinho duplo. Na hora do rompimento, você consegue pegar toda essa venda de volta para VWAP, tá? Então, esse foi só um exemplo, né? A gente poderia passar mais 20 minutos aqui correndo atrás de outros exemplos, mas a ideia é que você compreenda exatamente como que funciona a VWAP, por que ela é mais importante, ela ganha relevância ao longo do dia e por que você não deve operar só essa questão de tocou, comprou, tocou, vendeu. A melhor forma que você tem de operar a VWAP em si é por análise de fluxo, tá, gente? Não tem jeito. Pela análise técnica fica muito complicado. Mas a análise técnica vai ser boa na questão do afastamento. Então, 2 pesos, 2 medidas. Vocês vão ter que entender como é que vocês contrabalanceiam essas circunstâncias operacionais. Beleza?
Espero que você tenha entendido aí sobre VWAP. Se ficou alguma dúvida, bota no comentário aqui embaixo. Se você quer que eu aborde qualquer outro assunto também, cara, coloca aqui. Não tenha medo, não tenha vergonha de colocar o seu comentário aqui embaixo. Eu vou te responder, vou ficar muito feliz de te responder e de criar um conteúdo também que você pediu, que você quer saber um pouco mais. Então, me conta aqui embaixo o que você deseja saber um pouco mais sobre esse mercado tão fascinante e tão interessante que é o trading. Beleza? Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, por ter assistido esse vídeo. Tamo junto e até a próxima aula. Valeu!